A gente continua falando de economia, agora de olho na relação comercial entre Brasil e Rússia. O tema principal da visita do ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, ao presidente Lula teve um forte teor político. Mas o encontro também serviu para reforçar acordos fundamentais para o agronegócio brasileiro. O editor de internacional, Marcelo Favalli, nos traz agora ao vivo esses números. Favalli, boa noite. Boa noite, Lívia. Boa noite a todo mundo que nos acompanha. Então, um personagem que a gente teve hoje, Sergei Lavrov, o homem forte de Vladimir Putin. Isso aqui não é nenhum elogio rasgado meu, nenhum argumento sem fundamento. Daqui a pouco eu volto nele, porque a Lívia tocou nos números. Vamos olhar as nossas exportações para a Rússia em números consolidados de 2022, tá? 1,995 milhões de dólares. Para uma conta de pessoa física é muito dinheiro, mas para um país da proporção do Brasil, que exporta para a Rússia, é quase nada. É só 0,6% das nossas exportações, embora tenha havido um salto por causa da guerra, hein? Entre 2021 e 2022, teve um crescimento de quase 1/4. A gente exporta massivamente soja e um pouquinho de café. Agora, vamos olhar o contrário, o quanto a gente importa da Rússia. Somos muito dependentes da Rússia, como boa parte do mundo, quando o assunto é adubo e também combustível, que são os dois produtos que a Rússia mais produz. Nós compramos dos russos quase 8 bilhões de dólares por ano. Também teve uma alta muito expressiva por causa da guerra, afinal os russos pararam de vender para a Europa Ocidental e para os Estados Unidos, acharam outros clientes. Mas o saldo da balança é que a gente tem que olhar, são quase 6 bilhões de dólares a mais que a gente paga ao invés da gente receber. É a chamada balança comercial deficitária para o Brasil. Agora eu falei do homem forte, né? Sergei Lavrov é quem dita as relações exteriores da Rússia, que é um player importante tanto no século XX como agora no século XXI. Olha o presidente Vladimir Putin, está no seu terceiro mandato, é alguém que está no poder desde 2020, se alternou aqui com o seu BFF, né, o seu Best Friend Forever, Dmitry Medvedev. Só que o Sergei Lavrov está no comando aqui do Kremlin desde 2004. É alguém que se mantém firme no poder há praticamente 20 anos. Foi com ele que o presidente Lula conversou. É claro que tem muito desses números aqui e uma relação aí em que a Rússia precisa de acenos para a comunidade internacional de países que não sejam tão críticos à Rússia, como é feito, como fazem os Estados Unidos, como faz o conjunto formado ali na União Europeia. Mas os números da balança comercial aqui explicam muito por que o Sergei Lavrov vai dar um giro na América Latina e começou pelo Brasil. Tá certo, Marcelo Favalli. Obrigada, viu, pelos números. Boa noite a você. Mais um giro de opinião com os nossos comentaristas. Vou começar com você, então, Roberto Mota. O Favalli trouxe muito didaticamente para a gente esses números, mostrando a importância dessas relações comerciais, apesar dessa balança deficitária, como ele trouxe a informação para a gente, entre Rússia e Brasil. Mas vamos focar um pouquinho nessa questão política também, porque quando entra na seara da guerra na Ucrânia, aí as repercussões negativas, principalmente entre opositores do governo, inclusive nos Estados Unidos, começam a aparecer. Algumas declarações feitas pelo ministro de Relações Exteriores brasileiro, Mauro Vieira, falando sobre possíveis posições similares em relação a temas globais de Brasil e Rússia, falando também sobre criticando sanções do Ocidente em relação à Rússia, reforçando a importância do plano de paz que Lula vem tentando costurar e os talvez não tenha pegado muito bem entre a oposição, principalmente entre os americanos. Não pegou muito bem mesmo, Lívia, não pegou muito bem nos Estados Unidos e nem pegou muito bem na Europa, né? E tem muita gente procurando uma explicação para isso, tem gente, inclusive, que diz que isso é uma tentativa de conseguir uma indicação para um eventual Prêmio Nobel da Paz, mas, na verdade, o que a gente está vendo são atrapalhadas, né? É uma reedição do anti-americanismo de Botequim, uma coisa de DCE acadêmico, né? Com declarações assim desastrosas. E aí existe uma grande diferença aqui entre a China e a Rússia, né? O que a China quer é fazer negócios. A China hoje é o maior parceiro comercial do Brasil e o nosso comércio com a China tem superávit.
A gente fica com lucro nessa transação. Agora, o que a Rússia quer é uma coisa completamente diferente. A Rússia está envolvida numa guerra no coração da Europa. A Rússia tem uma rivalidade explícita com os Estados Unidos. Pequim tem uma rivalidade, mas Pequim não demonstra nenhuma intenção de transformar essa rivalidade numa hostilidade. O que eles querem é alimentar um monte de gente que está com fome lá, né? Já a situação da Rússia é diferente. Inclusive, tem um dado muito interessante que complica essa coincidência da visita do chanceler russo aqui, é que houve um vazamento há pouco tempo de documentos sigilosos do Pentágono. Tá? Mais um vazamento. Esse vazamento tem uma semana e pouca. E entre esses documentos que vazaram, está um documento que menciona especificamente o apoio russo a um esforço brasileiro para estabelecer um grupo de países supostamente imparciais para negociar o fim da guerra na Ucrânia. Então, há muitos críticos na Europa e nos Estados Unidos que estão dizendo, na verdade, as relações exteriores brasileiras estão fazendo um papel de ventríloco, de boneco de ventríloco do Putin nessa história. Agora, Nelson Kobayashi, levando em consideração os números trazidos pelo Marcelo Favalli, há espaço para ampliar as negociações, os negócios com a Rússia, já que nós importamos muito mais do que exportamos. Então, seria preciso equilibrar essa balança comercial. Mas uma aproximação em relação a Brasil e Rússia, você acha que extrapolaria as relações comerciais? Quais são os riscos do Brasil se aproximar demais da Rússia nesse momento em que o país está em guerra? Está numa situação que é favorável para o Brasil apresentar alguns produtos para a exportação, né? Para que a Rússia possa consumir produtos brasileiros e que a gente procure um equilíbrio nessa relação que hoje é deficitária. Mas isso não pode ser a qualquer custo. Isso poderia gerar prejuízos muito maiores. A gente poderia sair num prejuízo terrível, exatamente pelo que já disse aí o Mota, nessa relação com os Estados Unidos. O governo brasileiro vai muito mal agora, nas últimas semanas, com os discursos que tem feito. Com os discursos muito mais pró-Rússia do que de isenção ou pró-Ucrânia. A gente tem visto, por exemplo, o presidente Lula dando discursos que das duas uma. Ou ele é um gênio e está fazendo uma jogada de mestre que ninguém consegue compreender, ou ele é um completo ignorante do contexto da guerra da Rússia e da Ucrânia. Porque quando ele pede paz ou quando ele atribui culpa a ambos os lados e um mero cessar-fogo ou para que a Rússia dê um território para que a Ucrânia dê um território para a Rússia, enfim, ele está demonstrando desconhecimento. Hoje o cessar-fogo é vitória da Rússia, porque a Rússia já tem território ucraniano sob o seu domínio. E outra coisa que não tem sido dita, a Rússia tem sido acusada de crimes de guerra. Há um mandado de prisão expedido pelo TPI, Tribunal Penal Internacional, que é sediado em Haia, na Holanda. Ou seja, se o presidente Lula é minimamente comprometido com direitos humanos, deveria se atentar a esse fato também. Porque lá na Ucrânia tem civis morrendo, tem hospitais sendo atacados, há denúncias de captação, de decapitação, aliás, que é a mais grave das torturas, que são, inclusive, proibidas mesmo em situação de guerra. Então, acho que o presidente Lula precisa se contextualizar um pouco mais antes de dar opiniões muito perigosas.